A mensagem de hoje está aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Então, era uma continuação da mensagem anterior. Na mensagem anterior, nós meditamos no verso 14, onde o apóstolo Paulo fala que, acima de qualquer virtude que nós precisamos nos vestir, cultivar em nosso coração, nós precisamos nos revestir, especialmente, primariamente, do amor. Certo? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3 de Colossenses, está comunicando para nós que nós, uma vez que nascemos de novo em Cristo Jesus, uma vez que nós temos uma identificação com Jesus, fomos unidos a Ele. É tanto que o editor aqui dessa versão, da minha Bíblia, eu não sei da de vocês, né? Mas o editor da minha versão aqui, da atualizada, ele colocou o título em negrito aqui do capítulo 3 como a união com Cristo glorificado. Quer dizer, esse capítulo está falando da nossa união com Cristo e os resultados disso. Então, uma vez que nós nos unimos a Cristo na sua morte e ressurreição, nós temos agora uma nova maneira de viver. Já que nós morremos para a velha natureza, nascemos de novo em Cristo, nós agora temos uma nova maneira de viver. Ele diz no versículo 5 que nós precisamos fazer morrer, crucificar a velha natureza, com suas paixões e tudo mais. No versículo 8, ele vai dizer que nós precisamos nos despojar de todo aquele linguajar que causa confusão, que causa intriga no meio da igreja. Porque isso é uma característica do velho homem, da velha natureza. Então, é uma roupa que a gente precisa jogar fora. No versículo 9, diz também que nós precisamos... que nós não podemos mentir uns aos outros, ou seja, nós não podemos mentir de jeito nenhum. Pior ainda, usar da mentira para ferir alguém, certo? Uma vez que nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós somos agora uma nova natureza. Você é agora um novo homem, você é agora uma nova mulher em Cristo, nasceu de novo. Então, tudo aquilo que compõe a velha natureza não deve mais ser enfatizado pela nossa vida. Por quê? Nós estamos unidos a Cristo. Uma vez que estamos unidos a Cristo, a nossa vida é a vida de Cristo. Gosto sempre de lembrar, eu citei isso na semana passada, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo a minha vida, eu vivo agora a vida de Cristo em mim. Ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a nossa vida agora é a vida de Jesus. Nós somos identificados com Ele. Uma vez que nós nos identificamos com Ele, nós jogamos fora a velha natureza e vivemos de acordo com os padrões de Jesus. Porque o alvo da vida cristã é que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Aí ele está falando aqui sobre os relacionamentos, né? Uma vez que nós nascemos de novo, os nossos relacionamentos mudam. Em que sentido? Nós não tratamos mal as pessoas, nós tratamos bem as pessoas. Ele vai dizer no versículo 12 que nós temos de nos revestir daquelas características que Jesus tem. Nós precisamos nos revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso mesmo, longanimidade. E ele diz também no verso 13 que nós precisamos ser pessoas tolerantes uns com os outros. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Mas a gente falou na semana passada que você não vai conseguir ser misericordioso, você não vai conseguir ser bondoso, humilde, manso, paciente, você não vai conseguir suportar os outros, você não vai conseguir perdoar os outros se não tiver amor.
Sem amor, você não vai conseguir nenhuma. Obrigado, amor, te amo. Você não vai conseguir nenhuma dessas virtudes aqui excelentes. Você não vai conseguir ser uma pessoa bondosa. Aí você diz, não, mas eu conheço uma pessoa que ela é tão bondosa e não é nem crente. Né? Só falta ser crente. Ou seja, falta tudo, né, para essa pessoa. Mas só falta ser crente. Mas lembre-se que as obras dela, por melhor que seja a pessoa, tem uma vizinha nossa lá, a gente conversou com ela, pessoa maravilhosa. A gente passou um tempo conversando com ela essa semana, foi muito bom. Lembrando aí, quando era menino rei. Uma pessoa maravilhosa, da família. Mas se ela não nascer de novo, tudo que ela fizer de bom, por melhor que seja, para nossos olhos, para Deus não é nada, porque é feito sem amor. E o amor vem de quem? De Deus. O amor brota de Deus. Então, aqueles que nasceram de novo em Cristo são capazes de amar verdadeiramente o amor de Deus, demonstrar o amor de Deus uns pelos outros. Então eu não vou ser uma pessoa humilde se eu não tiver amor, paciente se eu não tiver amor. Eu não vou conseguir perdoar alguém se não for com amor. Por isso que na semana passada nós enfatizamos que o amor é o vínculo da perfeição, é o elo perfeito, que une todas as outras virtudes em torno dele e faz com que a gente seja parecido com Jesus. Hoje, ainda falando do ambiente aqui dos relacionamentos, que nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, hoje o nosso tema é governados pela paz. No versículo 15 aqui de Colossenses, Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. O que quer dizer a paz de Cristo? No Novo Testamento existem várias maneiras em que o Novo Testamento diz que nós precisamos viver em paz ou desfrutar da paz que Deus oferece. Então, por exemplo, existe uma paz, o Novo Testamento fala de uma paz com Deus por meio da obra de Jesus. Ou seja, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós recebemos a paz de Deus. Em Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, uma vez que nós fomos justificados, agora nós temos paz com Deus. Isso significa que nem todo mundo tem paz com Deus. Existem pessoas que não estão em paz com Deus. Quem são essas pessoas? A Bíblia chama de inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são aquelas pessoas que estão distantes de Deus, que Deus olha para elas. Aliás, elas estão para Deus como pessoas alheias. E Deus vai, um dia, derramar sua ira sobre essas pessoas. A menos que ocorra uma coisa, que essa pessoa confie de todo o seu coração que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, confesse que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador pessoal. E o que acontece na vida dessa pessoa? Ela é reconciliada com Deus. Então a obra da reconciliação nos dá paz com Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos transformamos o quê? Mais do que amigos. E filhos de Deus. É profundo isso. Certo? Filhos de Deus. Nós fomos gerados dele por meio da obra de Jesus. Então, devido ao pecado, nós nascemos na condição de inimigos carentes de reconciliação. E por meio da obra de Jesus, pela fé nele, somos reconciliados com Deus e recebemos a paz com Deus. Então existe essa paz por meio da obra de Jesus. Mas também o Novo Testamento fala de uma paz interior, que eu diria que é como se fosse uma paz contrária do medo, né? Uma vez um pastor disse, né, que paz não é a ausência de guerra, né? Paz é a ausência de medo. E é verdade, né?
Algumas pessoas que sofrem, por exemplo, uma crise de ansiedade, ela não está em guerra com ninguém. Mas ela está com medo. Tem várias coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Ela sente medo. Uma pessoa que tem medo do escuro, aquilo tira a sua paz. Uma pessoa que tem medo de barata, aquilo acaba com a pessoa. Mas, poxa, por que estão arengando com o irmão? Falando de outra, estou pensando em outra pessoa. Então, existem pessoas que têm medos, né? E esses medos tiram a sua paz. Né? E lá em João 14, 27, Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus disse, olha, está na hora de ir desse mundo para o Pai. Aí os discípulos fizeram o quê? Ficaram com medo. E agora? O que será de nós? O que será dos discípulos do Senhor? Aí Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fiquem com medo. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz. Então, paz aí como uma paz interior, devido ao nosso relacionamento com Cristo. Mas também, o Novo Testamento aparece a palavra paz no contexto da comunidade, por meio da obra de Jesus, ou seja, no contexto da igreja. Quando nós confiamos em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e levados à paz com o seu povo, a igreja. Interessante. Lá em Efésios, especialmente Efésios capítulo 2, Paulo vai falar de um mistério que foi revelado no Novo Testamento, um mistério que foi revelado em Cristo, na igreja. A igreja une, pensando aqui na época do Novo Testamento, né? A igreja une dois povos, que eram considerados inimigos, alheios um ao outro. Um era de Deus e o outro era pagão. Judeus e gentios. Essa palavra gentios não é de gentileza, né? Gentil com O, gentil. Gentil com L é de gentileza, gentil com O. Né? Os judeus consideravam os outros, que não eram judeus, pagãos. Chamavam de gentios. Certo? E os gentios, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na igreja, eles foram incluídos no povo de Deus. Então, tanto judeus como gentios, gregos, bárbaros, todo povo que crê em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, são parte de um único povo. Em Cristo, todo mundo é reconciliado. Ou seja, não existe mais uma barreira entre um e outro. Ambos se tornam um único povo, a igreja. Então, esse conceito de paz é o conceito que aparece aqui em Colossenses. Quando Paulo diz, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, ao falar da paz de Cristo aqui, ele está falando desse contexto. A paz que Cristo nos deu na salvação é a mesma paz que nos faz nos reconciliar uns com os outros. A partir da obra de Cristo que nos reconciliou com Deus, fomos reconciliados uns com os outros, de modo que os nossos relacionamentos são guiados pelo Evangelho. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como relacionar o Evangelho com a vida comum. As pessoas pensam que o Evangelho é só uma mensagem. Jesus veio, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. E pronto, finda-se a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para toda a vida, é para toda a eternidade. E por que é para toda a eternidade? Eu falei isso agora, né? Se você ler Apocalipse, Jesus vai ser eternamente lembrado como o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. O Evangelho vai ser lembrado na eternidade. O Evangelho tem que ser vivido hoje também. E até mesmo pelos cristãos. Como assim? O que foi que Cristo fez na cruz? Nos reconciliou com Deus. Nos trouxe paz com Deus. O que isso implica nos meus relacionamentos uns com os outros? Eu preciso
viver em paz uns com os outros. Eu preciso deixar que a paz de Cristo tome as decisões. Não meu ego, não o meu estresse, não a minha vontade de dar um soco naquela pessoa. Mas é a paz de Cristo que me libertou dos meus pecados, tem que ser o juiz, o julgador das minhas ações. E é em paz que eu devo resolver os conflitos na igreja. Então, o evangelho aplicado à vida comum, os nossos relacionamentos. A paz como árbitro. Tem uma música que a gente canta, né? Seja o árbitro do coração, essa paz na vida de cada irmão. Sabe o que significa isso? Que a paz de Deus seja o árbitro, juiz. Né? Eu já fiquei com raiva de um juiz aí, um árbitro. Cancelou um gol do meu time. O juiz é aquele que toma a decisão, não é isso? A palavra, um gol legal, inclusive. Viu? A palavra árbitro é uma palavra que veio do ambiente do atletismo, né? E é semelhante à palavra que nós usamos para descrever a função de um árbitro de futebol, por exemplo, né? Ou um oficial de uma partida. É aquele que vai tomar as decisões ali do jogo. O significado da palavra é governar ou manter sob domínio. O árbitro é aquela pessoa que toma as decisões de uma partida. Ou a palavra também pode significar um juiz, alguém que toma uma decisão, que mantém um povo sob domínio. Nós somos chamados a deixar que a paz de Cristo tenha a decisão final, ou a palavra final. Um escritor ele diz o seguinte: a chamada aqui é para não permitirmos que nenhum espírito estranho se infiltre nos relacionamentos dos membros da igreja com seus irmãos crentes, destruindo aquela paz. Então, Satanás é bem astuto e ele age de várias formas para destruir o povo de Deus. E ele faz isso colocando gente, ou colocando em nós, né, situações para a gente se intrigar uns dos outros, causar confusão uns com os outros. Quem é que deve acabar com isso? A paz de Cristo que está no nosso coração, que deve reinar em nosso coração. Algumas pessoas, eu estava até lendo, eu vi um devocional, né? Um devocional sobre esse texto, e o autor falando sobre tomada de decisões. E algumas pessoas interpretam Colossenses 3,15 assim, né? Eles leem esse texto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E elas dizem o seguinte: sabe aquelas situações em que a gente precisa tomar uma decisão, e às vezes é uma decisão difícil, que nos deixa num dilema, a gente analisa os prós e contras, e mesmo assim, e agora, o que é que eu faço? Que decisão tomar? Ou às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas falta o quê? Aquela tranquilidade para tomar a decisão. Então, algumas pessoas pensam o seguinte, que esse versículo está falando dessa paz interior para tomar decisões. Então, algumas pessoas, isso eu já ouvi, eu não sei se é seu caso, mas você pode corrigir isso hoje. Você diz o seguinte: não, para tomar a decisão eu preciso ter paz. Então, toda decisão que eu for tomar, eu tenho que ter paz primeiro para poder decidir. Isso dá certo? Geralmente não dá. Certo? Geralmente não dá. Que vai ficar tudo bem para tomar uma decisão, e na verdade isso nem sempre acontece. Às vezes a gente toma uma decisão, mesmo que seja melhor, e não está em paz. Mas o importante é que a decisão foi acertada. Ou nem sempre você está em paz para tomar uma decisão que é a melhor decisão naquela ocasião. Certo? Mas esse texto não está falando disso. Esse texto não está falando que eu preciso ter paz, eu preciso deixar que a paz de Deus reine no meu coração para que eu possa tomar decisões em paz. Não é assim que funciona a vida, a realidade. Isso meu pastor que dizia isso, né?
Ele dizia isso também. Muitas decisões que eu tomei na vida e tomo até hoje não são em paz. Eu não fico sempre tranquilo. E nem sempre dá. Vamos lá. 2016, a gente decidiu vir para cá. Não pense que foi assim, não, nós vamos para Campina Grande. Vamos em paz. Não, a gente vai e o coração fica... Manhã ficou em Barbalha. Meu sogro lá não sei aonde, não estava onde naquela época. Nômade, meu sogro nômade, não é? Não sei aonde. Aí a gente, não, vamos lá, vamos tomar essa decisão em paz. Está tranquilo. Está tranquilo demais. Não pense que é assim. Até hoje, já fazem 7 anos, as coisas não são tão simples assim quanto parece. Ainda bem que o pastor é tranquilo demais. Nada. Ai, fica assim perturbado com uma coisa, com uma decisão, com uma situação. Isso acontece. Porque nem sempre tomada de decisões são simples, fáceis e são em paz. Você fala o que é certo, mas nem sempre está resolvido, plenamente resolvido com aquilo, tranquilo com aquilo, né? Esse texto não está falando sobre isso, sobre tomada de decisões. O contexto aqui é de relacionamentos, sobre como nós devemos manter a harmonia do povo de Deus. O que acontece quando na igreja surgem desavenças? A paz de Cristo é quem deve julgar a situação. A paz de Cristo é o árbitro que vai propor ali a reconciliação ao invés da desavença. Nenhum tipo de desavença pode destruir relacionamentos construídos pela paz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele quebrou aquela barreira que tinha entre as pessoas. A gente cantou aqui, o véu que separava, não separa mais, inclusive os povos. Jesus não veio para salvar judeus. Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. Então, se Jesus não faz acepção de pessoas, eu também não devo fazer. Se eu acho que alguém é um problema para mim, eu preciso entender o quê? Que não é assim que a banda toca. Jesus morreu tanto por aquela pessoa quanto por mim. E a paz de Deus em Cristo e reconciliou o pecador com Deus é a mesma que deve me fazer o quê? Não olhar para o outro como inimigo, especialmente o cristão, olhar para o outro como irmão. Paulo diz aqui também, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. A qual, está falando da paz, né? Fostes chamados em um só corpo. Então, como temos falado, Paulo está nos exortando aqui nesse capítulo sobre vivenciarmos a nova vida em Cristo. Uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, isso muda a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E a igreja são as pessoas, a igreja deve manifestar de forma visível a realidade da nova vida em Cristo. Nós precisamos fazer o seguinte, alguém pergunta para nós, o que é o Evangelho? Como eu posso ver Cristo? Como eu posso ver o que você está me falando sobre salvação? Ela deve ver isso na igreja, os relacionamentos da igreja. Um problema que atrapalha muito o evangelismo são igrejas problemáticas, igrejas onde as pessoas são intrigadas, falam mal dos outros, e ainda falam mal dos outros para outros que não são cristãos. Eu quero ir lá para aquela igreja, ali só tem gente falador, né? Só tem fofoqueiro, ou fofoqueira, linguarudo, briguento. A semana toda é pintando e bordando, aí no fim de semana está nos cultos, né? Assim? Então tem muito disso aí. Aqui não tem não, graças a Deus. Amém? O amém foi fraco, meu Deus. Toma de conta. O amém foi fraco, mas... Aqui não tem isso não, né? Amém? Amém. Quem falou amém mais forte aí é os que estão mais com medo, né?
Vamos lá. Então, a igreja deve manifestar de forma visível a realidade da nova vida em Cristo. Uma vez que em Cristo nós temos paz com Deus, nós precisamos manifestar essa paz em nossos relacionamentos. Ele diz que nós fomos chamados à paz. Isso por si só traz uma aplicação bem importante para nós. Aliás, uma implicação, né? Deus nos chamou e nos colocou no corpo de Cristo, a igreja. Ele está dizendo isso. Né? A qual também foste chamados em um só corpo. Quer dizer, nós fomos chamados à paz de Cristo, para a paz de Cristo. Né? Em um só corpo. O corpo é a igreja. Deus nos chamou e nos colocou no corpo de Cristo, a igreja. Ser cristão significa estar comprometido com a igreja. Deus nos chamou e nos colocou aonde? Na igreja. Ser cristão implica em ser comprometido com a igreja. Que tipo de comprometimento você tem com a sua igreja? Na nossa sociedade, as pessoas buscam de todas as formas fugir de relacionamentos. Confesso a vocês que eu tenho um pouco de timidez, né? Eu não gosto muito de mandar áudio. Já perceberam? Quem manda mensagem para mim, eu mando um texto, né? Às vezes eu mando um áudio. Eu sou meio tímido, eu não gosto muito de falar. Alguém liga para mim, eu espero a ligação terminar para mandar um texto. Oi. Mas estou mudando isso. É que eu sou um pouco tímido. Para falar em telefone, viu, Marcelo? Aí eu mando um texto. Mas na nossa sociedade a gente está assim, né? As pessoas não querem ter contato uns com os outros. E muita coisa é adquirida por meio do celular. Fast food. Qualquer coisa você adquire por meio do celular e você não tem contato com absolutamente ninguém. Se der um problema, você vai ter que ligar para o saque, né? Ixi, deixa lá, é assim mesmo, Deus quis. Né? Deu um problema? É assim mesmo, Deus quis. É melhor não que falar com ninguém. Então, você pode ter aulas com alguém na internet, mas nem precisa conhecer ou interagir com essa pessoa. Não é isso? Hoje está tudo mais facilitado. Você não precisa ter contato com ninguém. O problema é que estão fazendo isso na igreja também. As pessoas querem uma igreja onde não é necessário ter contato com ninguém. Como assim? O culto é entre a pessoa e Deus. Isso é um problema. Porque senão não teria necessidade da gente se reunir. O culto não é entre a pessoa e Deus. O culto, especialmente esse culto aqui que a gente está prestando ao Senhor, é um culto da igreja, do povo de Deus, para Deus. O culto tem a ver com Deus, comigo e com o próximo. Todos nós que estamos reunidos aqui. Então, muitos querem ser parte de uma igreja, mas sem viver uns com os outros como igreja. Então, não tem conversa, não tem exortação, é cada um no seu canto e vida que segue. Cada um com sua vida, ninguém conhece ninguém. Tem igreja que não tem nem membresia. Porque é uma igreja para que todo mundo se sinta bem sem precisar ter contato com ninguém. Isso acontece. Nós também vivemos numa sociedade do consumo, né? Tudo é para o consumo, para o consumismo. Quando você chega num fast food, você olha para um cardápio e diz, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Olha, eu quero... Eita, agora deu fome. Eu quero comer um smash burger, duplo smash burger, com molho cheddar, com anel de cebola. Vai tomando posse aí, irmão. Um anel de cebola. Aí você diz, eu quero isso, quero isso, quero isso, né? Refrigerante, eu quero a cajuína. Cajuína, é isso? Eu quero isso, eu quero molho, eu quero tomate, quero molho especial, maionese temperada, né? Batata frita e suco, porque eu não estou tomando refrigerante, né? Eu quero suco, que é mais light. Um hambúrguer desse tamanho é mais light o suco. Pessoa saudável, né? Comendo um hamburgão e
Eu tomo suco. Tá bom. 10 colheres de, suco, de açúcar. Aí você decide lá o que quer, e ali não tem relacionamento nenhum, é fast food. Você vai lá, usufrui do que tem, come o que você pediu e sai. E na igreja às vezes acontece o mesmo. Muitos querem desfrutar da igreja. Vão, não tem nenhum tipo de relação com as pessoas, não conhece ninguém, não se relaciona com ninguém. Entra, consome e sai. E algumas pessoas ainda avaliam, de 1 a 5 estrelas. E geralmente esse tipo de pessoa não dá uma avaliação muito boa. A pregação não foi boa, a música eu não gostei, achei frio, achei muito quente, sem sal. Achei meio morgado, meio parado. É isso? Então as pessoas vão avaliando aí a igreja. Então, essa sociedade de consumo está fazendo o mesmo com igrejas, com pessoas, com crentes. Querem fazer parte de uma igreja sem fazer parte dela. Entende? Eu quero ser parte de uma igreja, mas sem querer nada com ninguém da igreja. Paulo diz que nós fomos chamados em um só corpo. Isso significa que nós temos que ser pessoas comprometidas com a igreja do Senhor para servir uns aos outros e viver em paz uns com os outros. Outra implicação também muito clara aqui é que a paz de Cristo para a qual nós fomos chamados não é uma paz interior e subjetiva. Não é um sentimento, agora eu estou vivendo em paz, eu estou sentindo. Olha, eu estou sentindo. Meu coração bate tranquilo. Eu estou sentindo uma paz interior, não é isso. Não é subjetiva. Essa paz é muito objetiva, né? Porque ela tem a ver com a paz que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus, nos aproximou do Pai e nos tirou de toda inimizade com Ele, com Deus. Ao mesmo tempo, em Cristo, qualquer barreira de hostilidade entre as pessoas foi quebrada. Você lê várias vezes o Novo Testamento dizer que não há judeus, nem gentios na igreja. Há o quê? Irmãos. Né? Não há barbalhense, não há campinense, campina grandense. Né? Há um povo em Cristo. Por isso que ele diz lá no versículo 11, né? Não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, essa paz não é subjetiva. É uma busca constante para termos relacionamentos saudáveis, sem intrigas. Portanto, irmãos, quando nós nos deparamos com um conflito, nós precisamos agir com base naquilo que nós somos em Cristo. Se nós formos reconciliados com Deus, o que é que a gente busca uns com os outros? Não é a mágoa, não é a intriga, o afastamento. A gente busca a reconciliação, a mesma que recebemos através da obra de Jesus na cruz. Isso é o evangelho na vida. O evangelho não é só para eu crer, é para eu viver. A paz de Cristo deve ser um fator decisivo para a preservação da unidade da igreja. Por último, Paulo diz aqui no final do versículo, que parece que não tem nada a ver, e sede agradecidos. Ele está falando de relacionamentos, olha, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Agradecidos pelo quê? Por quê? Como assim? O contexto ainda é de agradecimento. Ele não está dizendo, olha, sejam agradecidos, né? Agradeça por qualquer coisa. A pessoa, eu estou com um problema no dedo, né? E esses dias eu tentando usar chinelo ao máximo possível, né? Teve um culto até que eu vim de sandália. Aí, seja agradecido, né? Aí o pessoal dá uma pisada no pé. Pum, aí, eita, muito obrigado, Senhor, né? Ô glórias, né? Eu lembro do irmão que dizia isso. Eu ia dar um chute na bola e chutava o chão. Eita, glória! Eita, né? Que chutou o chão. As pessoas pensam que ser agradecido é assim. Qualquer coisa, eita, obrigado, Senhor. Qualquer coisa, obrigado, Senhor. Mas a ideia de ser agradecido, especialmente aqui nesse contexto, é uma chamada para a gratidão por Deus ter nos feito quem nós somos hoje. Seu povo, reconciliado. Por Deus ter nos dado paz. Por Deus ter nos dado paz com Ele através da obra de Jesus. E através disso, nós sermos povo de Deus. É gratidão por sermos igreja. É gratidão por sermos escolhidos por Ele para fazer parte do seu povo. É um convite para que todos os crentes, chamados para viverem unidos e em paz uns com os outros, sejam agradecidos por terem sido reconciliados com Deus. É uma chamada de gratidão pelo Evangelho, evidenciado por relacionamentos vividos no Evangelho. Então deve ser motivo de gratidão o fato de sermos povo de Deus. É um motivo de gratidão fazer parte da igreja de Deus. Você já agradeceu essa semana por ser parte da igreja? Deus, eu agradeço ao Senhor pela minha igreja. Deus, eu agradeço ao Senhor pelo meu povo, que não é perfeito. Correto? Não é perfeito, tem seus problemas. Aí você se lembra, tem fulano, tem Beltrano, tem fulano, eita Deus, tem aquele outro, tem aquela outra, valei-me, meu Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor, porque apesar dos pesares, é o teu povo. O Senhor está trabalhando na vida deles, na minha vida. Eu agradeço ao Senhor por fazer parte desse povo. Então, quando Paulo diz, e sede agradecidos, é um lembrete para a igreja, lembrar de, constantemente, celebrar o Senhor por nos ter feito seu povo, através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu concluo dizendo que algumas pessoas enfatizam a unidade da igreja acima da doutrina, especialmente quem é adepto do ecumenismo, né? O ecumenismo não é assim, não é só você juntar uma igreja com outra. Ecumenismo é você juntar, seja lá, igrejas, pessoas, pastores, líderes, com algum projeto, mas desconsiderando a doutrina, os fundamentos centrais da fé cristã. Eles vão dizer, baseados no amor. Então, a pessoa é um herege, por exemplo. Você tem aqui do meu lado um pastor que diz que Jesus não ressuscitou literalmente. Isso é um herege. Mas diz, não, Jesus não ressuscitou literalmente. E aqui do meu lado tem o outro que não crê na Trindade. Do outro lado diz que Jesus não é Deus. Do outro lado tem outro pastor que diz que Jesus não é 100% homem, ele era só Deus. Ele, na verdade, não veio em carne. Foi só uma aparência humana, mas ele não veio em carne. Certo? Esse é o ecumenismo. Você junta essas heresias, mas não, a gente está fazendo isso, nós estamos nos unindo em torno do amor. Cada um tem um ponto de vista diferente da fé, mas o importante aqui é o amor.
Não existe isso não. Isso é heresia. A Bíblia diz para a gente se afastar dos hereges. Se puder, botar para correr. Mas algumas pessoas enfatizam isso, que a unidade, a gente precisa enfatizar mais o amor e a unidade em detrimento da sã doutrina. E esse texto nos lembra que a sã doutrina é muito importante. Porque através, especialmente aqui falando da obra da salvação, do Evangelho, é o Evangelho que vai moldar a nossa forma de viver uns com os outros, que vai estabelecer a unidade da igreja. Eu não vou forçar a unidade da igreja. É só viver o Evangelho. Eu não preciso me unir com pessoas que não acreditam na Bíblia para tentar ser unido, manter a unidade da igreja, não. Eu só preciso viver o Evangelho puro e simples. A sã doutrina nos leva, nos molda em nossos relacionamentos. Uma segunda coisa é que nós somos lembrados também que nós precisamos ser cristãos comprometidos em viver a fé uns com os outros. Ser cristão não é uma coisa entre você e Deus. Isso que a gente precisa entender. Ser cristão não é uma coisa entre mim e Deus. Na Bíblia não tem isso. É uma coisa entre mim, Deus e o meu povo, a minha igreja. E as pessoas ao meu redor, né? Para quem eu quero alcançar com o Evangelho. Ser cristão não é uma coisa só minha e de Deus, né? Relacionamento vertical. Mas envolve não só amar a Deus, mas amar o próximo como a ti mesmo. E terceiro, nós também somos lembrados aqui de que, uma vez que nós temos paz com Deus por meio de Cristo, não existem razões para vivermos com desavenças uns com os outros na igreja. Não tem razão. E eu não sei se vocês sabem, já tiveram essa experiência, mas tem pessoas na igreja intrigadas uns dos outros. Não estou falando dessa igreja, mas da igreja do Senhor aí, espalhada aí. Tem pessoas na igreja que são intrigadas umas das outras. Como é que isso faz sentido? Não faz sentido. A paz de Cristo deve ser o que governa os nossos corações. A primeira coisa, quando a pessoa ouvir uma pregação dessa, ela deveria fazer o quê? Se reconciliar com o outro. Dizer, rapaz, eu errei demais, eu não estava vivendo o Evangelho. Fulano, vamos resolver esse problema aqui, porque isso é tolice demais do que a gente estava fazendo. Vamos resolver? Paga o que você me deve e vamos resolver? Mas resolva. Converse. E deixe que a paz de Cristo governe, tome a decisão, para que você possa viver em paz uns com os outros. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Você pode nos lembrar dessas verdades do Evangelho. Ajude-nos, Pai, para que possamos viver a paz de Cristo uns com os outros. Ajude-nos a superar os erros, as falhas, através da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos encerrar cantando.